Para você que não me conhece, meu nome é Iago, eu moro na Irlanda, trabalho como cuidador de idoso há quase um ano e meio e hoje queria te fazer um convite para poder curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Tem muita gente que acompanha o canal, tem gente que assiste os vídeos, mas ainda não é inscrito e também às vezes não deixa o seu like, então faz isso já agora. E hoje eu quero falar para você como que eu fiz para poder conseguir o meu emprego, o meu primeiro trabalho aqui na Irlanda como cuidador de idosos. Então, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te contar como que foi essa história, tá bom? Bom, eu sou formado em fisioterapia no Brasil, eu tinha um pequeno consultório lá. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, a minha primeira opção para poder trabalhar foi como cuidador de idosos, porque eu achava que tinha tudo a ver. Não era o mesmo trabalho, eu sempre falo isso para os meus clientes, que não é a mesma coisa, mas está muito interligado, assim, porque realmente é sobre cuidar de pessoas, né? Então, quando eu cheguei aqui na Irlanda, foi a primeira opção, assim, que eu pensei e que eu dei prioridade. E eu não sabia, assim, exatamente como que você poderia encontrar as empresas, o que você tinha que fazer, mas hoje eu diria que a primeira coisa que você deve fazer é entrar no Indeed, entrar também no LinkedIn, porque eles estão presentes, as empresas estão presentes dentro dessas plataformas e você conseguiria rapidamente encontrar uma entrevista de emprego a princípio. Então, como eu não sabia exatamente onde eu podia encontrar essas empresas, eu acabei contratando um serviço do jobs.irlanda, que é um Instagram aqui que é do Ítalo, e acabei contratando esse serviço porque ele ele formatava o seu currículo, ele te ajudava a encontrar as vagas, te apresentava um PDF com várias vagas disponíveis, várias empresas que contratavam. E, e aí lá você podia pegar esse e-mail e enviar vários currículos para as empresas. E foi o que eu fiz na época. Mas hoje eu acredito que isso não seria necessário, porque se você está no Indeed, se você está no LinkedIn, você consegue encontrar várias empresas, você faz uma pesquisa ali pela área, colocando ali cuidador de idosos, você vai ver diversas empresas que estão contratando ou que não estão contratando, mas que estão no LinkedIn, que você pode ficar acompanhando elas e mandar currículo futuramente. Você consegue avaliar essas empresas, existe uma classificação dessas empresas, então você consegue hoje encontrar muito fácil. Hoje é claro que é muito fácil dizer isso porque eu conheço, mas quando eu cheguei eu não tinha essa noção, não sabia onde que eu podia encontrar e contratei esse serviço do Ítalo, que foi muito, muito bom para mim, porque ele formatou ali meu currículo da maneira que deve ser feito para a Irlanda, e eu também pude aplicar para essas vagas que ele me mandou na época. Bom, nesse mesmo período eu encontrei uma entrevista no YouTube de um brasileiro que estava tentando fazer a validação do diploma dele aqui na Irlanda. E aí eu assisti toda essa entrevista e ao final dela eu mandei uma mensagem para esse brasileiro, falei, cara, cheguei aqui na Irlanda, eu não conheço ninguém, não conheço aonde que eu posso encontrar as vagas, será que você consegue me ajudar? E ele foi muito solícito, inclusive hoje ele é um amigo meu, porque ajudou tanto que eu fiquei, na verdade eu perturbei tanto ele, que virou um amigo assim no final. Mas a ajuda dele foi imprescindível, assim, porque sem ele eu não conseguiria encontrar a minha primeira empresa, porque inclusive foi ele que me ajudou a ir nessa primeira entrevista e foi sensacional, assim, porque sem ele eu não teria conseguido encontrar a minha primeira empresa. Bom, eu sei que cada um tem uma experiência diferente aqui, você vai encontrar várias pessoas falando que precisa imprimir centenas de currículos e entregando presencialmente ali. Mas de fato eu acredito que eu devo ter impresso umas 10 cópias, mas não cheguei a entregar assim de fato, porque você acaba que o processo é digital assim, nessas empresas, né? Então quando você consegue encontrar, você envia o digital ali, o PDF desse teu documento, desse teu currículo, e eles avaliam, né? Então, de fato, o que funcionou para mim foi ter feito esse currículo com o Ítalo lá no jobs.irlanda
E eu usei esse currículo para aplicar para todos os tipos de vaga que eu encontrava, né? Não cheguei a imprimir e entregar assim, em diversos lugares. Eu sempre enviava esse PDF das empresas que eu ia encontrando. E o processo dessa entrevista foi muito... Eu encontrei essa vaga com um mês e o processo em si ele demora um pouco mesmo. Então você tem que passar pela entrevista. Após a entrevista você precisa ter ali um documento da polícia daqui comprovando que você não tem antecedentes criminais. Eles pedem uma documentação também do Brasil, você também precisa comprovar isso, que você não tem antecedentes criminais no Brasil. Então é um processo demorado, assim, você precisa apresentar alguns documentos, inclusive os cursos que eles pedem, que eu já falei aqui num outro vídeo. Então assim, são muitos documentos, são vários processos dentro da própria contratação e eu comecei a trabalhar de fato já no final de julho, então lá para o início de agosto. Então de fato mesmo seria o quê? 2 meses, né? Desde o processo inicial até de fato começar a trabalhar. Bom, um tipo de pergunta que eu sempre recebo aqui no YouTube são pessoas me perguntando se pode ser aplicado desde o Brasil. E cara, como o processo é totalmente digital, você consegue facilmente fazer isso, né? O porém de tudo isso, de fazer essa aplicação já do Brasil, é que muitas das vezes, se eles te responderem, você precisa marcar uma entrevista presencial. Primeiramente, uma conversa ali pelo telefone, foi assim comigo, então eles me ligaram, já vê como é que está o seu nível de inglês ali pelo telefone. E dando certo essa parte pelo telefone, você precisa ir no escritório. Então existe também uma entrevista presencial. E aí se você está ainda no Brasil, talvez você não consiga passar para essa segunda etapa, né? Então é importante, eu acredito que seja importante você já começar a olhar, procurar no Brasil ainda essas vagas, essas empresas, fazer um levantamento de quais são as melhores, aonde que você gostaria de trabalhar, porque até isso também ela muda um pouco, né? Se você mora na parte sul, o ideal é que você encontre uma empresa que é da parte sul. Dublin é dividido em parte sul e parte norte, então parte par e parte ímpar também. É uma maneira de poder também encontrar esses lugares que você vai trabalhar e morar. Então, às vezes você encontra uma empresa perfeita, mas fica muito distante da sua casa, então você leva muito tempo de deslocamento. E isso eu sei que, eu quero chegar e quero trabalhar, mas com o passar do tempo isso vai te desgastando, sabe? Então, quanto mais perto da tua casa ali, quanto melhor tiver bem localizado para você, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo e você vai levar esse trabalho de uma maneira mais tranquila, sabe? Mais confortável. Bom, se eu pudesse deixar algumas dicas aqui, alguns conselhos, vai parecer meio clichê, claro, mas ela é de fato uma realidade. Quanto mais bem preparado você está, mais fácil esse processo ele vai se tornar para você. Então, focar um pouco não sei como é que é o nível de inglês que você vem, mas quanto mais preparado ali para a sua entrevista, as palavras-chave ali para poder conversar com o entrevistador, isso vai deixar o seu processo mais leve, mais rápido, menos doloroso. Quando eu cheguei, o meu nível de inglês era muito menos do que é hoje, então isso te deixa mais ansioso, mais nervoso, e eu entendo isso perfeitamente, mas se você se prepara melhor para esse momento, você fica mais tranquilo, sabe, na sua entrevista. O segundo conselho que eu te daria é fazer amizades. Então, assim como eu fiz lá, mandei uma mensagem, não ter vergonha de mandar essa mensagem, porque sempre existem pessoas boas, pessoas bem intencionadas, que elas vão te ajudar. E aqui o seu melhor amigo vai ser realmente o brasileiro no início, né? Se você não tem um nível de inglês ainda muito bom, as pessoas ali, os brasileiros, vão ser a sua família, sua primeira família. Então fazer essa amizade é muito importante porque aqui funciona muito bem nesse contexto, nesse formato, né? Então se você tem amizade para poder te indicar no trabalho, isso realmente funciona aqui. E
eu não abriria mão de ter essa amizade para poder te indicar amigos na escola, amigo da casa, né, ali da onde você mora. Então isso faz muita diferença. E a terceira e última, não ter vergonha, cara. Vergonha, medo, são coisas que paralisam, eu entendo perfeitamente, mas isso é um sentimento que vai te atrasar um pouco em encontrar o teu primeiro emprego, encontrar um bom local, encontrar bons amigos, verdadeiros amigos, e é isso. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar seu gostei, de se inscrever no canal, e eu posso ser para você este amigo que foram para mim lá no início. Então deixa aqui nos comentários se você tiver dúvidas, questionamentos, que eu vou fazer o melhor que eu posso para poder ajudar você. Tá bom? Valeu, até a próxima e é nóis!